Fala galera, Bizu desenhado para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns detalhes que diz respeito à suspeição, ou quando o juiz é considerado suspeito, né? A gente pode dizer da mesma forma, tá? Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, peço que você deixe o seu like, que vai ajudar muito o nosso trabalho. E a prova está se aproximando, então com certeza isso aqui vai ajudar você, é um tema certo na prova. Com certeza, todas as provas do TJ São Paulo abordaram esse tema aqui, então vamos com calma. E a questão é a seguinte, eu quero mostrar para vocês o que difere no processo penal sobre suspeição e o que difere no processo civil sobre suspeição. No processo penal a gente tem essa parte no artigo 254 e no processo civil a gente aborda esse assunto no artigo 145. Agora olha alguns detalhes interessantes, por exemplo, ele fala sobre o juiz ser amigo íntimo ou inimigo no processo penal das partes. Observe que ele só cita as partes aqui. Porém, quando ele vai passar para o processo civil, ele fala que o juiz ele vai ser suspeito se ele for amigo íntimo ou inimigo das partes e seus advogados. Olha que diferença interessante. Então, no processo civil a gente tem a inclusão dos advogados, enquanto que no processo penal só as partes. Estamos falando da literalidade, né, da lei. Achei interessante isso. Outro detalhe aqui, que no processo penal, ele vai falando, né, que se o juiz, o cônjuge, o ascendente ou descendente do juiz tiver relação com fato análogo, também ele vai ser suspeito. Então, no processo penal, ele cita essa palavra, né, essa frase, fato análogo. No processo penal também a gente tem se o juiz, cônjuge, parente até o terceiro grau, consanguíneo ou afim, sustentar demanda ou responder a processo. Né? Se ele sustentar, ou essas pessoas que foram citadas sustentarem demanda ou responder a processo, o juiz também vai ser suspeito. E aqui tem mais um detalhe interessante. Percebam que quando ele cita os parentes, até o terceiro grau, ele fala de parentes consanguíneos, né? Pai, mãe, e os afins, né? Como, por exemplo, o sogro, a sogra. E aqui, quando ele passa para o processo civil, ele apenas cita que, no exemplo, né, de partes credoras ou devedoras do juiz, o juiz vai ser suspeito nesse caso também, né, no processo civil, quando as partes forem suas credoras ou devedoras, do juiz, cônjuge do juiz ou parente em linha reta, que ele só usa a expressão parente em linha reta. Né? Ele não tem aqui parente por afinidade. Achei interessante também esse detalhe. Então, aqui quando ele fala sobre sustentar demanda ou responder a processo, ele usa parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau. E quando ele fala que, no caso das partes serem suas credoras ou devedoras, ele apenas usa parentes em linha reta. Além disso, a gente tem, aqui no processo penal ainda, o caso do juiz aconselhar qualquer das partes, ser credor ou devedor, tutor ou curador das partes, ser sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, esses são todos os casos de suspeição em que o juiz está suspeito no processo penal. Agora, eu vou passar aqui para o processo civil e ler todas as situações. Então, como já foi dito, se o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou de seus advogados, se ele receber presentes, interessante, já no processo civil ele cita, né, receber presentes de interessados. Isso pode ser tanto antes quanto depois do processo. Se ele aconselhar, da mesma forma que tem o exemplo aqui, né, dele estar aconselhando as partes no processo penal, aqui no processo civil também, se ele aconselhar as partes, né, acerca do objeto da causa, e aqui no processo ele já usa, né, no civil, objeto da causa, subministrar meios para despesas quando as partes, aqui já foi citado, né, forem suas credoras ou devedoras, do juiz, cônjuge, parente em linha reta até o terceiro grau, e quando o juiz for interessado no julgamento do processo. Certo? Então, essas são as informações, tanto de processo penal quanto a suspeição, quanto de processo civil também sobre suspeição. Além disso, tem uns detalhes aqui legais também que a gente pode levar para a prova. Quando a gente estiver falando aqui no processo penal, existe uma situação em que a suspeição ou impedimento ela vai cessar.
e a gente vai ver que isso ocorre pela dissolução do casamento. A única exceção que ocorre é quando, no caso de descendente, né? Quando surgiu um descendente. Então vamos pensar, a gente tem um juiz que é casado e por essa situação, né, ele se encontra suspeito ou impedido de poder julgar determinada ação em que ele tem um parente, né, por exemplo, um sogro envolvido, né, um cunhado, enfim. Só que vem a dissolução do casamento, ele se divorcia. Então, em regra, cessa essa cessa a suspeição e impedimento pelo fim do casamento. Porém, se eles tiverem um filho, aí não vai mais poder ter essa cessação da suspeição e impedimento, né? Aí só que a lei ainda traz um detalhe, mas ainda que dissolvido o casamento sem filhos, não funcionará como juiz. Então, não funcionará como juiz, mesmo que eles tenham terminado o casamento e mesmo que eles não tenham tido filhos, não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro e enteado. Então, essas figuras aqui, mesmo assim, elas não vão poder funcionar como juízes. E quanto à suspeição no processo civil, a gente tem que o juiz ele pode se declarar suspeito por questão de foro íntimo, sem necessidade de declarar as razões para isso, beleza? Então ele pode sim. E o prazo que a pessoa vai ter para entrar com esse pedido, né, para que o juiz seja suspeito ou impedido, é um prazo de 15 dias, né? Então a pessoa vai ter 15 dias do conhecimento do fato, beleza? Então esses são alguns detalhes importantes que com certeza vão estar na nossa prova no TJ São Paulo. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no nosso canal e não deixe de curtir esse vídeo. Se ajudou você, mande para alguém também e deixe um comentário falando o que você achou desse vídeo e um outro assunto que você queira que eu traga aqui. Beleza? Valeu!